Aqui nessa videoaula, então, nós vamos dar início aos testes de hipóteses, mas antes de entrar nos testes de hipóteses propriamente dito, nós vamos falar sobre algumas definições importantes para os testes e os erros de conclusões. O problema a ser resolvido na inferência estatística, muitas vezes, é testar uma hipótese. O que é testar uma hipótese? Faz uma afirmação a respeito da população e aí a gente busca dados amostrais para saber se eles conseguem ou não contrariar tal afirmação. Então, daí vem a definição de um teste de hipótese. O teste de hipótese é um procedimento estatístico onde se busca verificar uma hipótese a respeito da população, tendo por base dados amostrais. Para a gente entender a lógica dos testes de hipótese, imaginem que a gente tem a seguinte hipótese. Um novo medicamento é eficaz no controle da pressão arterial. Então, essa é a hipótese do pesquisador. Para que uma pessoa seja considerada, por exemplo, com pressão arterial normal, a gente tem então que ter um valor hipotético para o parâmetro que a gente está estudando. O nosso parâmetro é pressão arterial média. Vamos supor, então, 130 seja este o valor de referência. Eu vou lá, então, pegar uma amostra de pessoas que vão ser tratadas por este novo medicamento e aí, depois de determinado período de pesquisa, nós vamos, então, observar o valor da estatística, ou seja, a média da amostra destes pacientes que foram tratados com o medicamento em teste. E aí obtivemos, por exemplo, 135. A pergunta que cabe agora é: qual é a diferença entre o valor que a gente observou na estatística e o valor hipotético para o parâmetro? Com base nesta diferença, nessa magnitude de diferença, nós vamos então tomar a nossa decisão. Se essa diferença for considerada pequena, a gente não rejeita a hipótese, ou seja, o resultado que a gente obteve na amostra é próximo ao valor hipotético do parâmetro, para considerar então uma pessoa com pressão arterial normal. E, portanto, a gente confirmaria a nossa hipótese aqui de que o medicamento é eficaz no controle da pressão arterial. Já se a diferença for grande, a gente rejeita a hipótese, ou seja, o resultado encontrado na amostra é bastante diferente do valor hipotético do parâmetro, que considera, então, uma pessoa com pressão arterial normal. E, portanto, nós diríamos, então, que o nosso medicamento não é eficaz no controle da pressão arterial. Bom, hipóteses. As hipóteses estatísticas são suposições que a gente faz a respeito dos nossos parâmetros. Média, variância e proporção, por exemplo, que são os três que a gente vai ver aqui neste curso. Quando a gente faz teste de hipótese, a gente sempre tem que definir dois tipos básicos de hipótese estatística. A hipótese de nulidade, ou hipótese nula, é a H0. É a hipótese que está sob verificação e que vai supor a igualdade dos parâmetros que estão sendo comparados, ou a igualdade do parâmetro com um valor hipotético. Já a hipótese alternativa, a HA, ou H1, índice 1 no lugar do A, é a hipótese que vai ser considerada caso a hipótese de nulidade seja rejeitada pelo teste. E aí vai supor que os parâmetros comparados são diferentes, ou que o parâmetro é diferente do valor hipotético. Vamos pensar no seguinte exemplo para a gente entender o raciocínio. Então, para a gente verificar se uma nova droga é eficaz no tratamento da pressão alta, a pressão média de um grupo de pacientes submetidos a esta droga, ou seja, uma amostra de pacientes, vai ser comparado com um valor que é considerado normal, ou seja, o valor padrão, semelhante àquele do raciocínio que a gente fez, para entender os testes de hipóteses. Então, na verdade, o que a gente tem a gente quer inferir para a nossa população, mas dessa população, então, a gente tira uma amostra representativa, dela a gente obtém uma estimativa do nosso parâmetro de interesse, que, por exemplo, seria a pressão arterial média, e a gente tem um valor conhecido e comprovado, que é o nosso valor hipotético, a gente vai chamar de μ0, que é o valor, então, de referência para considerar, então, uma pessoa com pressão arterial normal. E nós vamos fazer a comparação do valor da amostra com o valor hipotético do parâmetro. Então, na prática, o que a gente tem lá na hipótese H0 é que a média, a pressão média das pessoas é considerada, então, igual a 130, e se a gente aceitar, decidir por esta hipótese, a gente estaria dizendo que o nosso medicamento é eficaz.
E a hipótese alternativa poderia ser desse tipo aqui, né? Ou seja, dizer que a pressão arterial média das pessoas submetidas a essa nova droga é diferente de 130. Ou seja, ou pressão muito baixa ou pressão muito alta, ou hipotensão ou hipertensão. E, portanto, nós diríamos que esse medicamento não é eficaz. Ou ainda, a gente pode pensar em hipóteses alternativas, chamadas de hipóteses alternativas unilaterais. Então, aqui a gente estaria dizendo que as pessoas ficaram, no final das contas, com hipertensão, o resultado ficou maior que 130, ou aqui hipotensão, que o resultado ficou menor que o 130, por exemplo. Certo? Então, a gente tem esses três tipos de hipóteses. A bilateral, que inclui essas dois tipos de diferenças, que são as unilaterais, à direita e à esquerda. E sempre que a gente pensa num teste de hipótese, a gente tem que escolher uma delas. A gente já vai entender como chegar, né, à decisão de qual dessas hipóteses a gente tem, hipóteses alternativas a gente tem que escolher. Antes disso, vamos olhar um outro exemplo. Imagina que o nosso objetivo fosse verificar entre métodos de ensino, 2 métodos de ensino, qual dá o melhor desempenho quanto ao aprendizado dos alunos. O que a gente faria? A gente compararia as notas dos alunos de 2 turmas, que seriam as nossas 2 amostras, cada uma delas submetida a um dos nossos métodos de ensino. Então, vejam, 2 populações estão sendo comparadas. Para fazer essa comparação, né, a gente vai lá e tira 2 amostras representativas, respectivamente, de cada uma das populações. E aí, nestas amostras, a gente vai lá e tem uma estimativa da média, que seria lá, né, o aprendizado, né, esse Mi1, o aprendizado dos estudantes com o método 1, e Mi2, o aprendizado dos estudantes com o método 2. E aí compararíamos essas estimativas, x/1 com x/2, para saber se elas são próximas ou não. Se elas forem consideradas próximas, a nossa H0 estaria ganhando. Diria o quê? Que Mi1 igual a Mi2, ou seja, o aprendizado tanto com o método 1 quanto o método 2 são os mesmos. Já a hipótese alternativa poderia ser desse tipo, a hipótese bilateral, que se estes 2 valores forem bastante diferentes, a diferença entre eles for considerada grande, eu estaria então rejeitando a hipótese de nulidade e a gente ficaria com a hipótese alternativa, dizendo que há diferença entre os 2 métodos de ensino. Ou poderíamos pensar em hipóteses unilaterais, de que o método 1 é melhor que o método 2 ou de que o método 2 é melhor que o método 1, né? Então, o nosso objetivo vai ser escolher uma dessas 3 hipóteses alternativas. Para a gente entender o uso de um caso e de outro, né, quando que eu vou usar a hipótese bilateral e quando que eu vou usar a hipótese unilateral, a gente vai olhar 2 exemplos. O primeiro, a gente quer verificar se um novo medicamento é eficaz no controle da pressão arterial. Então, nós vamos fazer o quê? Comparar 2 populações. Uma população de hipertensos que vai fazer uso, né, com o uso do medicamento que a gente está querendo testar, e uma população de hipertensos que não vai utilizar o medicamento. Então, a gente tem lá, o nosso objetivo é comparar essas 2 medicações, né? Comparar essas 2 populações, uma que está sob o uso do medicamento e outra sem o uso do medicamento. A variável em estudo é a pressão arterial das pessoas e o nosso objetivo vai ser comparar estes 2 parâmetros, pressão média de quem usou com o medicamento e pressão média sem o medicamento. A nossa hipótese de nulidade, né, vai sempre prever, lembram lá, né, que é a igualdade dos parâmetros, ou seja, que a nossa a pressão com o medicamento é a mesma pressão sem o medicamento. Ou seja, né, pensando em termos de eficácia, a gente estaria falando que o nosso medicamento não é eficaz, porque a pressão média de quem tomou o medicamento ficou o mesmo de quem não tinha o medicamento. E a nossa hipótese unilateral deveria ser a nossa hipótese alternativa, deveria ser unilateral. Por quê? Não faria sentido pensar que se o nosso medicamento, aqui, né, a H0 pressupõe que o nosso medicamento não é eficaz, a nossa alternativa tem que pensar que o medicamento é eficaz. E se ele é eficaz, né, só faz sentido, então, ele reduzir a pressão arterial das pessoas que usam com o uso do medicamento, né? Não faria sentido pensar num medicamento que aumentaria, então, pensando do outro lado, né?
unilateral para o outro lado, se a gente fosse colocar a diferença aqui, eu estaria pressupondo que a pressão arterial de quem usa o medicamento seria maior do que quem não usa. Não tem sentido nenhum pensar nisso. Ou seja, quando temos motivo suficiente para supor que uma das médias será maior que a outra, podemos formular uma hipótese alternativa unilateral, que é mais específica. Agora vamos ver um segundo exemplo. Queremos comparar dois métodos e a pergunta, o nosso problema científico é verificar se o método de ensino A é melhor que o método de ensino B. Então vejam, a gente tem lá alunos que vão ser ensinados pelo método A e alunos que vão ser ensinados pelo método B. A nossa variável em estudo vai ser as notas, para nos dar a ideia de aprendizado com cada um destes dois métodos. E o nosso objetivo é comparar estes dois parâmetros, as notas médias dos alunos submetidos ao método A e a nota média dos alunos submetidos ao método B. A nossa hipótese de nulidade prevê a igualdade entre os dois parâmetros. E se isso aqui for verdade, ou seja, na hora de eu comparar os resultados da minha amostra, se os dois resultados forem parecidos, eu estaria concluindo de que não há diferença entre os dois métodos de ensino. Bom, a hipótese alternativa tem que pensar, então, de que há diferença entre os dois métodos de ensino. E essa diferença poderia ser tanto o método A sendo melhor que o B, quanto o método B sendo melhor que o A. Ou seja, a única hipótese que consegue englobar essas duas possibilidades é a hipótese bilateral. Então, neste caso aqui, quando a gente não tem motivo para supor que uma das médias será maior que a outra, ou seja, pode ser tanto A maior que B como B maior que A gente formula uma hipótese alternativa bilateral, que é mais genérica. Então, o nosso objetivo no teste de hipótese é verificar a hipótese. E a gente poderia estar verificando a nossa hipótese de duas formas. Uma delas seria olhar a população inteira, ou seja, todos os alunos ensinados pelos dois métodos, ou ainda todos os hipertensos com e sem o uso do medicamento, e comparar as médias. Ou ainda avaliar amostras retiradas das populações e utilizar um teste estatístico que compara as médias das amostras. O que a gente precisa considerar? Primeiro, o primeiro caso, que muitas vezes seria impossível, avaliar todos os alunos ou todos os hipertensos. E segundo, que o processo de amostragem pode fornecer uma precisão bastante suficiente. Então, será muito mais econômico e menos trabalhoso utilizar amostras das populações para poder verificar as nossas hipóteses. E esse, então, é o objetivo do teste estatístico, dos testes de hipóteses. Só que sempre que a gente faz, então, lembram lá, quando a gente conclui para toda a população, tendo por base uma amostra, existe chance de errar. E agora, então, nós vamos falar sobre os erros de conclusões relacionados a um teste de hipóteses. Vamos olhar lá dois exemplos para a gente conseguir entender essa ideia. Suponha que temos um grupo econômico que queira financiar a campanha do candidato X, se esse tiver condições de se eleger no primeiro turno, certo? Então, o grupo econômico precisa avaliar se este candidato tem condições de se eleger no primeiro turno, porque se ele se eleger no primeiro turno, o grupo econômico estaria tendo um ganho ao financiar a campanha, porque vai ter lá, algum tipo de benefício a ser, tomado depois do ganho no primeiro turno. Então, a pergunta é, o grupo econômico deve ou não deve financiar a campanha do candidato X? Bom, nós temos uma hipótese, Só no dia da eleição é que a gente vai saber se isso aqui vai acontecer ou não, Se o candidato se elege no primeiro turno. Então, essa é a nossa hipótese. Se o candidato se elege no primeiro turno, ou seja, essa hipótese pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E a decisão do grupo econômico vai ser se vai investir ou não na campanha. Se a hipótese for verdadeira, ou seja, o candidato se realmente se eleger no primeiro turno, investir na campanha seria uma decisão correta, porque ele investiria e ganhariam dinheiro com este candidato. Se a hipótese for falsa, ou seja, se o candidato não ganhar no primeiro turno, uma decisão correta seria não investir na campanha, porque não investiria e também não ganharia, não teria ganho nenhum. Já, se a hipótese for verdadeira, ou seja, se o candidato realmente se eleger lá no primeiro turno e o grupo econômico decidir não investir na campanha, tem um erro de decisão. Nós vamos chamar aqui de erro do tipo 1. Ou seja, ele não investiu, mas o candidato acabou se elegendo. Então, ele teve uma perda, deixou de ganhar
não investindo nesse candidato. E uma outra possibilidade de erro a ser cometido na decisão é se a hipótese for falsa, ou seja, o candidato se elege no primeiro turno e erroneamente, né, o grupo econômico decide investir na campanha. Então, o erro do tipo 2, porque investiu e o candidato perdeu. Né? Se a gente avaliar um pouquinho mais esses dois erros, a gente pode perceber que o erro do tipo 1 seria um erro mais grave, né? Ou seja, a perda que o grupo econômico teria seria maior se ocorresse o erro do tipo 1 do que o erro do tipo 2. Porque no erro do tipo 2, eles perderiam simplesmente o investimento. E já no erro do tipo 1, né, não investindo e o candidato se elegendo, eles perdem um potencial ganho em função desse candidato, né, ser efetivamente, então, o vencedor da eleição. Para tentar entender mais um pouquinho sobre esses tipos de erros, vamos olhar um outro exemplo, né, que fica claro entender as diferenças. Imaginem o seguinte, um réu, né, está sendo julgado por um juiz para decidir se o juiz, né, o juiz vai decidir se ele é condenado ou não condenado, né? Então a decisão do juiz vai ser não condenar ou condenar este réu. E este réu pode ser inocente ou culpado. De fato, só quem sabe se o réu é inocente ou culpado é ele. Mas vamos pensar nas possibilidades, né? Então a nossa H0, pensando agora em hipóteses para a gente entender, a nossa H0 é réu inocente e a nossa alternativa é réu culpado. Certo? Só uma dessas duas coisas realmente vai acontecer, só que a gente nunca vai saber. Imagine que nem na nossa população. Eu nunca vou saber qual das duas hipóteses são verdadeiras, né? Se é a H0 ou se é a H. A mesma coisa é no caso do réu. O juiz não sabe se o réu é inocente ou culpado. Só o réu é que vai saber essa informação. Se o réu for inocente e a decisão do juiz for por não condenar, vamos chamar assim de inocentar este réu, o juiz terá feito, então, um acerto de decisão. Já se o réu for culpado e o juiz decidir condenar, ou seja, os indícios, né, sendo avaliados foram fortes para a condenação, o juiz vai ter feito também um acerto de decisão. Já se o réu for inocente e o juiz decidir condenar, terá cometido o erro do tipo 1. Já se o réu for culpado e o juiz decidir não condenar, terá cometido o erro do tipo 2. Mais uma vez, a gente consegue perceber que o erro do tipo 1 é um erro mais grave. Imagina, né? Prender, né, condenar e deixar livre, privar da liberdade uma pessoa que não cometeu crime algum, que é inocente. Né? Então, este erro seria bem maior que o erro do tipo 2. Então, geralmente, o que a gente tem é isso. Né? Pensando em termos genéricos de hipóteses, na H0, então, igualdade dos parâmetros, e na alternativa, a diferença dos parâmetros. Se H0 for verdadeiro, um acerto seria não rejeitar a minha H0, ou seja, ficar com H0, certo? Muitos livros chamam de aceitar H0. A gente vai preferir o termo não rejeitar, certo? Que é mais correto, pensando do ponto de vista de teste estatístico. Já se a hipótese alternativa for falsa, ou seja, os parâmetros realmente são diferentes, isso que for falso, então realmente são diferentes, a melhor decisão vai ser rejeitar H0 e ficar com HA, né? Ou seja, a hipótese alternativa. Já se a hipótese H0 for verdadeira, realmente há diferença entre os dois. Perdão, não há diferença entre os dois parâmetros sendo comparados, eu erraria ao rejeitar, ou seja, o resultado da minha amostra, os resultados das minhas amostras, né, as médias sendo comparadas às duas amostras, deram uma magnitude grande, a diferença entre elas. Portanto, me levaria, ou seja, os indícios a rejeitar H0, e eu estaria cometendo o erro do tipo 1, declarando uma diferença quando, na verdade, ela não existe. E esse é o erro do tipo 1 chamado de alfa, o nosso nível de significância. Já se a H0 é falsa, ou seja, os dois parâmetros realmente são diferentes, mas os indícios amostrais me levam a não rejeitar, ou seja, as duas médias das amostras são muito parecidas, são próximas, a minha decisão seria então concluir de que não haveria diferença entre elas, e eu não rejeitaria H0, eu ficaria com H0, e teria cometido o erro do tipo 2, ou seja, não declarar uma diferença quando de fato ela existe. Esse é o erro do tipo 2, chamado de beta. As duas taxas de erro
né, alfa e beta, estão relacionadas de forma negativa. Ou seja, se eu quiser reduzir um erro, eu estaria aumentando automaticamente o outro, certo? Então, a única forma de eu conseguir reduzir os dois erros ao mesmo tempo é aumentando o tamanho da amostra, que nem sempre é viável. Então, em geral, a preocupação deve estar voltada para um dos erros. E geralmente é o erro do tipo 1, como a gente viu naqueles exemplos que eu mostrei, que é então o nosso nível de significância alfa, que o pesquisador vai poder então fixar no início do teste de hipóteses. E aí, então, a gente falando sobre isso, é importante, antes da gente partir para os testes propriamente ditos, falar dos passos para a construção de um teste de hipóteses. Nós vamos seguir estes passos. Primeiro passo é definir as hipóteses, H0 e HA, né, para cada um dos nossos problemas. Começou o problema, primeiro é definir as hipóteses. Segundo, fixar a taxa de erro aceitável, ou seja, qual é o meu erro do tipo 1? Qual é o nível máximo de erro que eu tolero? O meu nível de significância alfa. Né? Então, isso aqui é a definição do pesquisador. O pesquisador é que tem que saber o quanto que ele tolera errar. Nos nossos exemplos didáticos, isso vai estar sempre dado lá pelo problema, dado no problema. Terceira etapa. O terceiro passo, então, é escolher a estatística para testar a hipótese e verificar as pressuposições de uso. Então, a gente vai ver lá que, dependendo se eu conheço ou não o desvio padrão, se o que eu estou testando é média, se é proporção, se é variância, eu tenho um teste estatístico diferente, ou seja, um valor, né, uma estatística de teste diferente para testar a minha hipótese. Então, a gente precisa verificar as nossas suposições para decidir qual é o teste que deve ser aplicado. No quarto passo é pegar os dados da amostra, ou seja, usar as observações da amostra para calcular o valor da estatística. Ou seja, qual foi a média da minha amostra, o tamanho da minha amostra, o desvio padrão da minha amostra, para colocar na estatística de teste e obter o valor calculado. Este valor calculado vai ser comparado com um valor da distribuição de probabilidade, lá na nossa tabela, e aí esta comparação é que vai me levar à decisão sobre a hipótese. E aí é a nossa questão de decidir se a gente rejeita ou não a H0 e, por fim, concluir, ou seja, dizer lá se o nosso medicamento é ou não é eficaz, se o método A é ou não melhor que o método B e assim por diante.